Olá, estudantes, tudo bem? Puxa, como o tempo passa rápido, não é mesmo? Já passou mais de uma semana e estamos aqui para mais uma proposta onde nós vamos conhecer da cultura, dos povos, da história. Vamos lá? Vocês já estão prontos? Vamos começar a nossa aula de hoje vendo os materiais que nós vamos precisar. Observem aqui na nossa tela. Para a aula de hoje, nós vamos precisar do caderno ou folhas de sulfite, o que você tiver em casa. Vamos precisar também de lápis ou caneta e, se você tiver uma canetinha ou um lápis de cor, para fazer os detalhes, marcar melhor as suas ideias. Vamos lá. Podemos começar? Eu ia esquecendo, eu não fiz aquela tradicional pergunta, não é mesmo? Puxa vida, vocês já lavaram suas mãos? Ainda não? Não tem problema. Vão lá. Aproveitem, peguem seus materiais, já passem pela torneira, deem aquela lavada boa nas mãos e eu espero vocês aqui. Já já a gente se encontra. Agora sim, estamos prontos e preparados para iniciarmos a nossa aula de hoje. Vamos lá então? Observem essa imagem aqui na nossa tela. Vocês devem estar se perguntando, para onde será que nós vamos hoje? Será que a professora Sandra vai continuar falando de outros povos, como nós já vimos em algumas aulas? Mais ou menos isso. Mas hoje nós vamos falar de outros povos de um modo geral. Nós vamos falar um pouco sobre as relações internacionais de Curitiba e de todo o mundo. Hoje em dia, mais do que nunca, é difícil, é quase impossível o que acontece em Curitiba não ser conhecido em todas as outras partes do mundo, da mesma forma como o que acontece em outras partes do mundo imediatamente a gente já sabe aqui em Curitiba, não é assim? Nós estamos agora, por exemplo, vivendo um momento onde todos os olhos estão voltados para onde? Para a pesquisa, para a ciência, na busca de uma vacina. Vocês já devem ter assistido reportagens sobre isso. E isso faz parte também das relações internacionais. E as cidades, os estados e os países buscam cada vez mais parcerias. Este não é um fenômeno novo. Já desde que o homem existe, o homem busca em outra sociedade, em outra cultura, o que de melhor acontece para trazer para si e para a sua comunidade. Para a gente poder continuar esse nosso momento aqui, essa nossa conversa, vamos assistir juntos a um vídeo. Assistam aí, a gente já se encontra. Meu nome é Rodolfo Zanin Feijó, responsável por fazer as tarefas de diplomacia da cidade. Apesar de ser uma cidade, Curitiba também exerce a função diplomática e, através de diversos acordos internacionais, estabelece um intercâmbio muito positivo com diversos países, com diversas nações, com diversos órgãos internacionais. Portanto, não é apenas um país que pode levar adiante a tarefa das relações internacionais. É cada vez mais comum que as cidades também desempenhem um papel de relações internacionais. E é isso que eu vou contar para você nos próximos minutos. Bom, nós estamos aqui no Palácio 29 de Março, sede do Executivo Público Municipal de Curitiba, e nesse palácio nós estamos no Salão Nobre, que é uma das áreas onde nós recebemos as autoridades internacionais que visitam a cidade de Curitiba e estabelecem conosco relações internacionais. Nesse salão nós recebemos embaixadores, que são os representantes máximos dos seus países,
mas recebemos também os cônsules, que são os representantes regionais, locais. Esses cônsules trabalham conosco em parceria, uma parceria muito produtiva, para levar adiante algumas tarefas, como eu já mencionei. E a cidade de Curitiba, por ser uma cidade que tem um histórico muito grande e é conhecida internacionalmente, atrai uma série de parceiros internacionais para estabelecerem atividades de intercâmbio. Intercâmbio, por exemplo, na área de planejamento urbano, através do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC, mas também na área de meio ambiente, na área educacional, como temos visto, na área de saúde e em diversas áreas, acordos internacionais. E esses acordos incluem, por exemplo, acordos de cooperação, acordos, por exemplo, com a Embaixada da Itália e diversos outros acordos que os países nos procuram para realizar. E o objetivo de tudo isso qual é? É conectar a cidade de Curitiba com todo o planeta, para que tudo aquilo que acontece lá fora seja também ofertado para o cidadão em forma de ações e serviços que tragam mais qualidade de vida para a população. Curitiba hoje tem cerca de 35 consulados estabelecidos em seus domínios territoriais, e esses consulados se dividem em duas categorias. Temos os consulados honorários e os consulados de carreira. Eles podem representar a cidade de Curitiba, o Paraná, mas também estados vizinhos, como por exemplo Santa Catarina. Isso é muito comum que ocorra. Então, em Curitiba nós temos os consulados de carreira da Itália, do Japão, da Polônia, de Portugal, do Uruguai, do Paraguai e da Argentina. Curitiba também é uma cidade que tem o elemento internacional muito presente dentro da sua identidade, pois é composta desde a sua formação por diversos povos europeus e africanos, povos de todo o mundo, da Ásia, diversas nações do mundo que compõem a matriz cultural que é a identidade de Curitiba. Povos como, por exemplo, o povo polonês, o povo alemão, o povo africano e suas diversas nações, o povo ucraniano, os japoneses, todos eles formaram aquilo que nós somos. E você pode observar essa história de Curitiba em diversos pontos da nossa cidade. Você deve ter visto já, aluno, por exemplo, o portal polonês, o portal italiano, a Praça da Ucrânia, a Praça Africana, o Memorial Africano na cidade de Curitiba. E todos esses pontos estão aqui para nos lembrar que somos aquilo que é a nossa sociedade hoje, mas somos também o resultado de uma série de esforços feitos pelos nossos ancestrais que colonizaram e tornaram Curitiba aquilo que ela é. Espero ter ajudado um pouco vocês a compreender esta visão internacional de Curitiba e convido você a escrever os próximos capítulos, escrever as próximas histórias das relações internacionais de Curitiba, exercendo não o papel apenas de aluno, mas também o papel de diplomata cidadão. É isso que eu gostaria de dizer para vocês e até uma próxima. Viram só? É muito importante essa questão das relações internacionais. E é por isso que cada vez mais as cidades estão tomando para si essa função também. Observem aqui, nós temos dentro dos ODS, e como vocês já viram em outras aulas, Curitiba, o Brasil, faz parte desse Pacto Mundial pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Essa situação de relações internacionais é tão importante, é tão fundamental hoje em dia para as comunidades, para as sociedades, que ele está aqui, descrito no objetivo número 17. Vamos ler juntos aqui. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. O que isso quer dizer? Que a gente busca no outro parceiros para que a gente possa trazer melhores condições e melhor qualidade de vida para a população da nossa cidade ou do nosso país. Isso mesmo. E para que isso aconteça, nós precisamos de alguns atores da sociedade. Nós já vimos alguns
em outras aulas nossas. Nós já vimos, por exemplo, essas duas pessoas aqui. Lembram deles? São os cônsules, né? A Manuela Merck, cônsul honorária da Suíça, e o Adam Patterson, cônsul honorário do Reino Unido. Lembram deles? Nós já assistimos alguns vídeos com eles em aulas anteriores. Mas será que nós temos só esses dois cônsules aqui em Curitiba? Não, gente, não mesmo. Nós temos mais de 30 consulados em Curitiba. Observem aqui nessa tela. Todos esses países ou todas essas regiões têm um consulado no nosso território, no território curitibano. E isso tudo faz com que a gente tenha possibilidades de buscar parcerias, porque eles fazem essa relação, essa ponte direta entre Curitiba e os outros espaços, as outras cidades ou os outros países. Mas eu tô aqui pensando, vocês sabem a diferença entre embaixada e consulado? Não? Não tem problema, vamos lá, eu vou falar rapidamente aqui para vocês. Uma embaixada. Vocês já devem ter escutado em jornais, em programas de rádio, alguma situação que diz assim, a embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos, ou a embaixada de Portugal aqui no Brasil. Embaixada, ela é uma representação de outro país dentro de um país que a gente chama de país anfitrião. No nosso caso aqui, as embaixadas ficam normalmente em Brasília, e a embaixada pode ter apenas uma em cada país. Isso mesmo, você não vai encontrar duas embaixadas, por exemplo, de Portugal aqui no Brasil. Você encontra apenas uma embaixada. A função da embaixada é fazer a relação país com outro país. É mais de estado para estado, certo? Enquanto isso, o consulado, a gente tem quantos o país quiser. Como eu falei, Portugal, embaixada, nós temos uma, mas nós temos consulados vários aqui no Brasil. Temos aqui em Curitiba, temos no Recife, temos em Porto Alegre e em outras cidades. O consulado, ele é responsável por fazer a relação entre o país e o cidadão com as pessoas. Isso mesmo. Então, por exemplo, nós temos uma situação de vírus, como nós temos agora, né, recentemente. Se eu estou em outro país e eu preciso me deslocar com urgência para voltar para o Brasil, quem que eu procuro? O consulado. E da mesma forma, os consulados que estão aqui. Vamos agora assistir um vídeo da cônsul Suzana Pereira. Ela é vice-cônsul de Portugal aqui em Curitiba. Vamos lá? Assistam aí e a gente já se encontra. Olá, sou a Suzana Pereira, vice-cônsul de Portugal em Curitiba. Represento Portugal nos estados do Paraná e Santa Catarina. O Vice-Consulado de Portugal em Curitiba é um dos vários postos consulares portugueses presentes no Brasil. Temos a Embaixada de Portugal em Brasília, onde o Sr. Embaixador é o representante máximo de Portugal junto do governo brasileiro, e temos uma série de postos consulares espalhados por todo o país. Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belém, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. É uma vasta rede consular, a maior que Portugal tem num país estrangeiro. E por que será? Porque a relação com o Brasil é muito importante para os portugueses, porque o Brasil é um país muito grande e porque há muitos portugueses a viver no Brasil. Como sabem, há laços muito estreitos entre os nossos dois países, laços históricos, culturais e um muito importante que é a língua portuguesa. O facto de falarmos a mesma língua aproxima-nos muito e faz com que muitos portugueses tenham vindo e continuem a vir viver para o Brasil e, ao contrário, faz com que muitos brasileiros vão viver para Portugal. O que é o trabalho consular? Prestamos assistência aos cidadãos portugueses que vivem no Paraná e em Santa Catarina. Atendemos os cidadãos em Curitiba e 3 vezes por ano vamos a Maringá e a Londrina, onde existem grandes comunidades portuguesas, vários descendentes de imigrantes que vieram de Portugal no início do século XX e ajudaram a construir essas cidades. Estas idas a outras cidades para fazer atendimentos chamam-se permanências consulares. Mas o que é que nós fazemos concretamente pelos cidadãos portugueses? Processamos documentos de identificação, como o cartão de cidadão, que é o equivalente ao RG aqui no Brasil, documentos de viagem, como o passaporte, e outro tipo de documentos, como, por exemplo, certidões, certificados, procurações, que as pessoas precisam por diversas razões.
Estes documentos portugueses só podem ser obtidos em Portugal ou nos consulados. Também prestamos assistência aos portugueses em situação de emergência. Por exemplo, a pandemia apanhou muitos portugueses em viagem no Brasil que ficaram retidos e tivemos que ajudá-los a regressar a Portugal. Também prestamos serviços a cidadãos brasileiros em certas matérias e uma das mais importantes é a emissão de vistos que permitem viajar para Portugal. Uma categoria de vistos muito importante são os vistos de estudo. Hoje em dia há muitos estudantes brasileiros nas universidades portuguesas porque um fator muito atrativo é falarmos a mesma língua. Para um brasileiro, estudar num país europeu pode ser uma experiência muito positiva e estudar num país europeu com a mesma língua torna ainda mais atrativa esta experiência. O trabalho consular tem ainda outra dimensão, que é a divulgação de Portugal e da cultura portuguesa noutro país. Por isso, atividades como esta de poder falar aos estudantes de Curitiba é muito importante, pois permite-me falar de Portugal. Nós temos uma página no Facebook onde divulgamos informações sobre o país, sobre cultura, monumentos, música, escritores, gastronomia, de tudo um pouco para dar a conhecer como é Portugal nos dias de hoje. Se tiverem interesse, podem seguir a nossa página, que é Portugal em Curitiba. Muito bem, estudantes. No vídeo nós pudemos ouvir a vice-cônsul Suzana Pereira nos contando um pouquinho do que é esta função diplomática que ela exerce quando representa o país de Portugal aqui em Curitiba. Mas, além de ouvir ela falar sobre isso, nós ouvimos também o sotaque do português de Portugal. Lembro numa aula que nós tivemos lá atrás, quando nós falamos dos portugueses aqui em Curitiba e nós lemos uma poesia? Eu vou trazê-la novamente aqui para vocês, porque o sotaque da cônsul Suzana me remeteu a esta poesia. Lembram da poeta Sofia Brenner, nascida em 1919, onde ela fala do português do Brasil? Lembram que a gente leu e que vocês até fizeram uma atividade sobre essa poesia? Pois é, nossa, esse sotaque da cônsul me trouxe imediatamente à minha cabeça essa poesia. Mas também, quando eu fui ler essa poesia, eu também lembrei da data, 1919. O que será que aconteceu em 1919 de importante, além, óbvio, do nascimento da nossa poeta Sofia? Pois é, 1919, Curitiba estava conhecendo este cidadão, Aristides de Souza Mendes. E eu vou contar para vocês agora um pouquinho da história deste homem. Ele foi, na verdade, um português, nascido lá em 1800 e alguma coisa, e fez curso de direito, ou seja, ele se formou para ser um advogado, e em 1910 ele iniciou a sua carreira diplomática. A própria cônsul Suzana vai contar para a gente um pouquinho dessa história. Vamos assistir um vídeo? Vamos lá! Já expliquei o que é o trabalho consular e o que faz um cônsul. Agora gostaria de falar um pouco sobre um cônsul que esteve colocado em Curitiba há 100 anos e que se tornou célebre durante a Segunda Guerra Mundial. Esse cônsul chamava-se Aristides de Souza Mendes, nasceu na Beira Alta, em Portugal, a 19 de julho de 1885, há 135 anos. Formou-se em Direito e ingressou na carreira diplomática no Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil. Em 1918, Aristides de Souza Mendes tinha então 33 anos e foi cônsul aqui em Curitiba. Mas em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, ele era cônsul de Portugal em Bordeaux, em França. Paris e toda a França tinham sido ocupados pelos nazis da Alemanha, que perseguiam judeus e muitas outras pessoas que não se encaixavam no ideal nazi da raça ariana. Milhares chegaram a Bordeaux e Aristides de Souza Mendes concedeu-lhes vistos para entrarem em Portugal, que foi um dos poucos países que se manteve neutro durante a Segunda Guerra Mundial. Desses milhares de pessoas, alguns ficaram em Portugal, outros seguiram viagem para os Estados Unidos da América, para o Brasil e outros países onde puderam então viver em segurança. Mas a questão é que Aristides de Souza Mendes, para poder conceder estes vistos para salvar vidas, teve que desobedecer às ordens do governo português.
Portugal vivia então num regime de ditadura que não autorizou a emissão dos vistos que ele assinou em Bordeus. Concedeu milhares de vistos, salvou milhares de vidas, mas sacrificou a sua carreira. Teve um processo disciplinar e teve que abandonar a carreira diplomática e morreu na miséria em 1954. Só em 1986 foi simbolicamente reintegrado na carreira diplomática e condecorado a título póstumo pelo seu feito valoroso. Pôs a vida humana acima de tudo, desobedeceu ao seu governo sacrificando a sua posição, mas mostrou-nos a todos que há valores dos quais não podemos abdicar e não há valor maior do que a vida. O Museu do Holocausto de Curitiba, que mantém viva a memória do que significou o desrespeito dos nazis pela vida dos outros só porque são diferentes, tem prevista uma homenagem a Aristides Sousa Mendes. Também está disponível no YouTube o filme completo que se chama O Cônsul de Bordeus, que podem ver para conhecer melhor a vida deste herói português, um exemplo para todos nós. Como vocês viram no nosso vídeo, estudantes, o cônsul Aristides foi uma pessoa muito importante. A vice-cônsul Suzana começou a nos contar essa história. Mas agora eu vou contar para vocês com um pouquinho mais de detalhes. Sabe por quê? Porque como eu comecei a nossa aula falando da importância do papel dessas pessoas, desses atores sociais, como eu falei, a gente vai agora contar para vocês a história desse cônsul, do Aristides de Sousa Mendes. Olhem aqui na nossa tela, nós temos aqui uma outra imagem dele com a esposa, né, com a Angelina, e também com alguns de seus filhos. Ele teve uma família muito numerosa. Mas o que isso tem a ver com aquela data que eu falei agora há pouco? Pois é, foi nesta época, em 1918 e 1919, que o cônsul Aristides estava morando aqui em Curitiba, sendo cônsul de Portugal em Curitiba. Muito interessante essa história, não é mesmo? Naquela época, o consulado ficava ali onde mais ou menos hoje é a nossa Praça Carlos Gomes, numa casa ali pertinho. Não é mais ali agora o vice-consulado de Portugal em Curitiba. Mas não foi aqui em Curitiba que o cônsul Aristides marcou a sua história. Ele estava aqui em Curitiba apenas começando a sua carreira. Ele ficou pouco tempo aqui. Quando saiu daqui de Curitiba, ele foi para outras cidades do Brasil e outras cidades do mundo. Até que, numa determinada época, ele foi parar na França. Para que a gente conheça a história que o tornou tão famoso a ponto de termos livros escritos sobre a sua vida, nós vamos assistir agora mais um vídeo. Vamos lá? Assistam aí e a gente já conversa. Meu nome é Ayrton Koifman, eu pertenço ao Departamento Cultural do Centro Israelita do Paraná e eu estou engajado na nossa campanha de homenagem ao Aristides Sousa Mendes. Eu nunca tinha ouvido falar em Aristides de Sousa Mendes até pouco tempo atrás. Eu acho que quase todas as pessoas que eu conheço não tinham. É uma reabilitação moderna da memória do Aristides. Eu fui ler um livro chamado Um Homem Bom, que eu ganhei, e era um livro que foi escrito por um escritor português que vive hoje no Canadá, o Rui Afonso. Então, por ali, lendo sobre Aristides Sousa Mendes, em primeiro lugar eu descobri que ele foi o vice-cônsul português em Curitiba em 1918 e 1919. E uma filha dele nasceu aqui em Curitiba. E depois ele foi cônsul em outros lugares do Brasil. Então Aristides começou a carreira diplomática dele realmente lá embaixo. Não teve privilégio nenhum. E ele foi crescendo de importância gradativamente. E essa história que tornou ele conhecido, onde ele fez a ação que o tornaria famoso, foi na França, quando os alemães invadiram a França, e é aqui que começa a nossa história. Aqui
em 16 de junho de 1940, que Aristides tomou a grande decisão dele. Todos os refugiados, todo mundo que fugia do nazismo, não eram só os judeus. O Aristides salvou 30 mil pessoas. Das 30 mil pessoas, 10 mil eram judeus. Aristides via esse pessoal acampado em volta do consulado português, desesperados, precisando sair da França e não conseguindo, e ele vendo aquelas famílias inteiras, né? Houve um cônsul até que salvou mais gente do que o Aristides, que era o Wallenberg. Só que Wallenberg, ele contou com o apoio de toda a equipe diplomática sueca, e o Aristides foi ele sozinho. Ele que peitou as ordens de Salazar de não dar visto aos judeus. Mas o Aristides, deixa eu ver que data, 16 de junho de 1940, depois de passar mal na cama, suando, ele tomou uma decisão. Ele ia salvar essas pessoas. E dizem que ele deu vistos em todo o papel que ele encontrava. Em todo o papel ele dava vistos e carimbava. Com isso, os judeus que estavam na França, eles atravessassem a fronteira da França com a Espanha e da Espanha para Portugal. E eles entravam em Portugal. Na maior parte das vezes eles não ficavam em Portugal. Portugal era simplesmente o local de onde eles podiam partir para outros países, em especial para a América. E não era só Estados Unidos. A Argentina, o Brasil, países sul-americanos em geral, que deram guarida, sim, a esses judeus que estavam fugindo de lá. E o governo português já tinha advertido ele, já tinha chamado a atenção dele, foi ameaçado pelo governo português de perder o cargo, e como acabou perdendo mesmo, e sendo chamado de volta a Portugal. Ele sofreu lá um processo administrativo, ele foi destituído do posto dele, perdeu o direito ao salário dele. Os filhos dele não conseguiram mais, na idade adulta, um emprego público em Portugal. O que realmente, a extensão do que ele fez, só foi conhecido muitos anos depois. O Aristides dizia: eu prefiro estar com Deus contra os homens do que ao contrário, estar com os homens contra Deus. E ele peitou a lei dos homens, né? Muito bem, pessoal. No vídeo, o Dr. Ayrton nos conta algumas passagens bastante importantes da história do cônsul Aristides de Sousa Mendes. Mas antes da gente aprofundar um pouco mais essa história, nós precisamos entender o contexto histórico. O que estava acontecendo no mundo naquela época? Vamos pensar o seguinte: essa história que nós acabamos de ver no vídeo e que nós vamos aprofundar agora, aconteceu mais ou menos lá em 1939, 1940. O que acontecia no mundo nesta época? Vamos lembrar? Nós tínhamos de 1939 até 1945 a Segunda Guerra Mundial. Vocês já devem saber essa história, já devem até ter estudado na escola, não é mesmo? Nesta época, na época da guerra, Portugal se declarou neutro na guerra, né? Como eles não apoiavam nenhum lado e nem o outro lado. Então já entendemos aí duas coisas: a guerra e que Portugal se declarou neutro. Lembram o que aconteceu nessa guerra? O que nós tivemos que foi muito marcante, muito forte? Nós tivemos a perseguição nazista. Isso mesmo, na época do Holocausto, lembram dessa história? Pois é, nessa perseguição eram perseguidos todas as pessoas que saíam do ideal nazista de ser humano, ou seja, judeus, as pessoas, os ciganos, até mesmo algumas religiões, né? Então, assim, homossexuais, todas as pessoas que fugiam
ao que era o padrão nazista, eram perseguidos. Lembram disso? Pois é, o que mais que nós tínhamos? Nós tínhamos um país chamado França, olhem aqui no mapa. França, lembram da aula de Portugal que nós já falamos? Espanha e Portugal, observaram aqui no mapa? Portugal é o país do nosso cônsul, como é que é o nome dele mesmo? Aristides de Sousa Mendes. E nesta época, então, nós tínhamos uma guerra acontecendo aqui. Como nós vimos no vídeo, lá do Dr. Ayrton, Salazar, ele falou muito nesse nome, lembram? Era quem mandava em Portugal na época, né? Era como se fosse o presidente. Salazar, um ano antes, em 1938, tinha nomeado o cônsul Aristides de Sousa Mendes para ser o cônsul de Portugal na França. Na época de Salazar, Portugal vivia uma ditadura. Vamos olhar aqui o mapa novamente. Olha lá, França, certo? Olha a Espanha onde está. E o nosso cônsul, ele ficava bem aqui, quase na divisa da França com a Espanha. E o que aconteceu nesta época? Quando ele estava lá, então a guerra iniciou e os alemães invadiram a França. No dia 11 de 11 de 1939, o governo português baixou uma circular, conhecida como Circular 14. Não foi só o governo português, muitos outros governos também editaram normas para que os cônsules não cedessem visto de entrada de refugiados no seu país. Ou seja, Portugal não queria que nenhum de seus cônsules liberasse um visto para que esses refugiados entrassem em Portugal. Vamos lembrar, para chegar da França até Portugal, precisava passar pela Espanha, certo? No entanto, é aí que começa então o grande feito do nosso cônsul Aristides de Sousa Mendes. Isso mesmo, né? Como nós vimos ali no vídeo, observem aqui na nossa tela. O cônsul Aristides de Sousa Mendes, ele não se conformou com essa situação. Ele começou a ver uma quantidade enorme de famílias, né, de pessoas em frente ao consulado dele, ali na França, assim como outros consulados também. As pessoas estavam desesperadas para fugir da França. O que aconteceu então? Ele começou a fazer os vistos, né, a assinar esses vistos para que essas pessoas pudessem sair imediatamente da França, cruzando Espanha, chegando a Portugal. Onde Portugal, as pessoas poderiam definir para qual espaço iriam. Como nós vimos no vídeo, muitos deles vieram aqui para a América, inclusive para o Brasil, não é mesmo? Olhem aqui nessa nossa próxima imagem um exemplo de uma solicitação de visto. Então as pessoas iam ali, pediam o visto para o cônsul Aristides. Contrariando as ordens de Portugal, então, né, do governo de Portugal, o cônsul começou a ceder esses vistos. E foi aí que aconteceu o grande problema para ele pessoalmente. O cônsul acabou sendo punido pelo governo de Portugal. Isso mesmo. Como ele foi contra as ordens do governo, o que aconteceu? Ele foi avisado várias vezes de que ele não deveria mais fazer isso, até por pressão da própria Espanha, né, que estava no meio desse caminho, e ele continuou fazendo esses vistos. Como nós vimos ali no Dr. Ayrton nos contando, ele assinava visto, diz que em todo quanto era tipo de papel. Pois é, mas acontece que o governo de Portugal então fez o quê? Chamou ele de volta. Verdade, gente. Por ele ter feito esse ato de bondade, por ele ter salvo tantas pessoas, o que aconteceu? Ele sofreu um processo disciplinar. Isso mesmo. No dia 4 de julho de 1940, então é assinado esse documento, esse processo disciplinar, onde ele vai ter que responder pelas suas ações. Ele vai ter que responder ao governo português por que é que ele tomou essa atitude. Que, na verdade, ele tomou essa atitude por uma questão de consciência mesmo, né? Ele não conseguiu ver tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas sendo perseguidas e não ajudá-las. Pois é, esse foi o grande motivo dele.
né? E aí, então, vamos em frente aqui. Vamos ver o que aconteceu depois que o governo de Portugal entrou com esse processo disciplinar. Pois é, gente, olhem aqui. Em 20 de outubro de 1940, Aristides de Sousa Mendes é condenado à inatividade. Ou seja, ele perdeu o seu cargo e ele teve os seus recursos bastante reduzidos. Olhem aqui nessa outra tela, como se fosse o Diário Oficial Português, né? Onde é declarado, então, que o cônsul Aristides de Sousa Mendes perdeu a sua função e os seus proventos. A situação dele ficou tão difícil lá em Portugal que ele chegou a mandar algumas cartas e telegramas pedindo auxílio para o governo. Isso mesmo, porque ele tinha uma família bastante numerosa e ele não tinha mais nem como sustentar os seus filhos. Pois é, dizem na história que a perseguição do governo foi tamanha, né, em relação a ele, que ele chegou a ter um momento onde ele não tinha nem o que comer. Ele tinha que ir nos restaurantes que serviam comidas para os refugiados. Isso mesmo. Isso foi tudo o que aconteceu por conta dele ter desobedecido uma ordem do governo e ter optado por ajudar tantas pessoas. Olha o que ele sempre dizia: tenho que salvar essas pessoas, tantas quantas eu puder. Se estou a desobedecer às ordens, prefiro estar com Deus e contra os homens do que estar com os homens e contra Deus. Isso mesmo, foi uma questão de consciência, né? Ele preferiu, então, desobedecer às ordens de Portugal, mas salvar essas pessoas. E foi assim que ele ajudou. Olhem essa imagem aqui, isso é uma imagem dos refugiados lá na época da guerra, na porta de um dos consulados da França. Foi assim, então, que Aristides de Sousa Mendes salvou mais de 30 mil pessoas do regime nazista. Isso mesmo, minha gente, mais de 30 mil pessoas. Como nós vimos lá no vídeo, ele foi, digamos assim, o segundo cônsul que mais salvou gente, né? Nós vimos aí que o Dr. Ayrton citou o Raul Wallenberg. Porém, o Raul Wallenberg, ele tinha ajuda, apoio do governo dele. Aristides de Sousa Mendes não. Ele salvou essas pessoas sozinhos. Ele tomou essa decisão. O governo de Portugal não reconheceu essa ação dele a princípio. Como é que ele ficou famoso e como é que isso tudo foi acontecendo até os dias de hoje? Pois é, lá em Portugal a situação ficou tão difícil que nem os filhos dele conseguiram emprego em Portugal. Tiveram que sair de Portugal e buscar emprego em outros países. Mas as pessoas que foram salvas e seus descendentes começaram a fazer os agradecimentos públicos e o reconhecimento dessa ação desse nosso grande cônsul, o Aristides. Olhem só, essa aqui é uma carta de agradecimento, onde a Gisele Alatini, então ela vai mandar para ele essa carta, dizendo que ela faz questão de lhe escrever para lhe dizer da profunda admiração que tem por si todos os países onde ele exerceu a função de cônsul. O senhor é para Portugal a melhor das propagandas e uma honra para a sua pátria. Todos aqueles que o conheceram elogiam a sua coragem, o seu grande coração, o seu espírito cavalheiresco e acrescentam: se os portugueses são como o cônsul-geral, são um povo de cavalheiros e heróis. Então, estudantes, como nós vimos aqui na carta, este grande feito do cônsul Aristides de Sousa Mendes, ele primeiro começou a ser reconhecido pelos povos de outros países, até que depois, muito tempo mais tarde, Portugal também veio a reconhecer esse feito. Vamos observar aqui agora nessa próxima tela algumas homenagens, né? Então, normalmente onde tem as associações do povo israelita, né, dos judeus, a gente tem hoje homenagens e já de bastante tempo. Então nós temos aqui placas, nós temos aqui a árvore Aristides de Sousa Mendes, nós temos vários espaços no mundo todo onde se tem essas homenagens a ele.
No entanto, em Portugal, isso tudo só passou a ser reconhecido lá em 1986. Então, olha só, em 1966, o Memorial do Holocausto concede o título de Justo entre as Nações para ele. Não foi só para ele, outras pessoas também receberam esse título, mas é um dos títulos mais importantes que ele poderia ter recebido. Em 1986, ele recebe o título póstumo, ou seja, após a sua morte, de Oficial de Ordem da Liberdade. Em 1987, Portugal passa então a reconhecê-lo, porque em 1986 ele foi reintegrado à carreira diplomática por Portugal, mesmo já tendo falecido, e ele recebe então a Ordem da Liberdade de Portugal. Em 1987, a sua família foi indenizada pela diferença de seu salário. Não foi muita coisa não, né? Foi um dinheiro pequeno, mas recebeu esta indenização do governo de Portugal. Em 1995, foi criado o prêmio anual pela Associação dos Diplomatas Portugueses e deram a esse prêmio o nome de Aristides de Sousa Mendes. Em 2005, foram realizados concertos em sua homenagem. E por aí vai, né? Nós temos vários exemplos de reconhecimento. Opa, deixa eu voltar aqui. Em 2007, o seu nome foi o terceiro nome mais votado em um concurso. Lá em Portugal foi feito um concurso, a população de Portugal votou para saber quais eram os personagens mais influentes da história de Portugal. E o seu nome foi o terceiro mais votado. E esse ano, em 2020, o Papa Francisco, no seu discurso pelo Dia da Liberdade, pelo Dia da Consciência, citou Aristides de Sousa Mendes como um grande exemplo para todos nós. Um exemplo de bondade, um exemplo de altruísmo e de abnegação. Vamos em frente. Observem aqui essa imagem. Essa aqui é a casa do Passal, onde viveu Aristides lá em Portugal. Nessa casa, ela ficou abandonada às ruínas por muito tempo, porque obviamente não era reconhecido o seu feito. No ano de 2019, a casa passou por uma grande restauração e hoje ela é um memorial. Isso mesmo, um memorial onde se conta toda essa história, um memorial onde foi gasto um valor bastante alto de restauração e de busca de acervo. Para quê? Para trazer para as pessoas do tempo atual um pouco dessa história. Trazer para quem vive hoje a questão do genocídio e a divulgação do respeito aos direitos humanos. Interessante essa história, não é mesmo, minha gente? Pois é, mas vamos lembrar que a cônsul Suzana nos falou lá no comecinho da aula de um vídeo onde a gente fala da vida toda de Aristides de Sousa Mendes. Vão lá, busquem no YouTube, escrevam lá Aristides de Sousa Mendes e vocês vão encontrar esse vídeo. Vale muito a pena assistir esse filme. Esse filme traz toda a sua vida e com riqueza de detalhes toda essa história maravilhosa. E essa história maravilhosa é o que nos leva para a nossa atividade de hoje. Vamos ver o que nós vamos fazer hoje? Fazer o bem sem olhar a quem. Vocês já ouviram essa frase? Pois é, a nossa aula de hoje nós viemos falando rapidamente sobre essa questão das relações internacionais, mas nós nos aprofundamos mais na história do Aristides de Sousa Mendes. Uma pessoa que fez o bem e não olhou a quem. Essa pessoa, o Aristides de Sousa Mendes, fez o bem independente de ter sofrido punição, de ter sofrido as consequências, ele e sua família. Agora é a sua vez. Pense aí na sua cabeça. Que bem você tem feito? Será que a gente tem feito bem para as pessoas? E quando a gente fala fazer o bem, eu não preciso fazer como Aristides. Eu posso fazer o bem para o meu próximo, uma pessoa que está na minha família, uma pessoa que está na minha vizinhança, na minha rua. Vamos ser bons? Você tem feito atitudes de bondade? Isso mesmo. Você não precisa anotar, você não precisa escrever nada. É só o momento de você refletir. Pense aí com você mesmo. Você tem sido uma pessoa com atos generosos? Então,
Já refletiu sobre isso? Vale muito a pena a gente pensar nessa situação. E pensem sobre o Aristídeis. E vão até lá no YouTube e assistam o vídeo dele. Um beijo para vocês. Até a próxima. Sejam bons!